Fala, torcedor! Faz tempo que eu não apareço por aqui, não é? Mas enfim, a gente vai fazer aqui um vídeo novo sobre a primeira convocação do, agora sim, o treinador da seleção, Carlo Ancelotti, com várias novidades, inclusive sem Neymar na seleção. Roda a vinheta! E o Carlo Ancelotti fez a sua primeira convocação ontem, dia 26, como técnico da seleção brasileira, né? E ele vem apostando aí na velha guarda da seleção brasileira. Nomes como Casemiro, Alexandre, Danilo e até o Richarlison voltaram a aparecer com a camisa da amarelinha. O italiano também, por outro lado, não convocou Neymar, não convocou Neymar, mesmo Neymar estando apto para jogo. Ele disse que havia conversado com o Neymar, que explicou por que não convocaria ele nesta hora. Mas a gente sabe que ele vai convocar o Neymar. A gente sabe que se o Neymar tiver minimamente condições físicas, vai ser convocado, com certeza. Mas enfim, não vamos falar de Neymar, vamos falar da convocação em si. Teve várias surpresas para mim, não sei se para vocês foram. Inclusive o nome do Hugo Souza sendo convocado para a seleção brasileira. Olha só, Hugo Souza convocado por Carlo Ancelotti para ser o terceiro goleiro da seleção brasileira. O primeiro, Alisson, com certeza. O segundo, Bento, que está no Al Nassr. Olha só. E agora os defensores, cara, chamou 5 nomes do Flamengo. Olha, vai desfalcar em peso a equipe do Flamengo. Nomes aí como Alexandro, nomes como Danilo, Léo Ortiz, Wesley e Gerson. Nossa, olha só, 5 jogadores do Flamengo. É a Seleflá mesmo, hein? Mas vamos aí falar as convocações na ordem certa. Bom, os goleiros, como sempre, Alisson, sempre aí nas convocações para goleiro, é um dos melhores goleiros aí do Brasil. Acho que ele e Ederson estão ali no mesmo nível, porém, acho que o Ederson ainda está machucado, não sei bem dizer. O Bento, que também aí vem se firmando na seleção brasileira aí como um ótimo goleiro, também concordo com a convocação do Bento, é um ótimo nome para ser goleiro da seleção brasileira, substituto aí direto do Alisson, já que o Ederson não está jogando, e o Hugo Souza, que foi aí o nome de destaque aí, nome novo na seleção brasileira. Olha só, eu não esperava pela convocação do Hugo Souza, sinceramente eu não esperava. Ele merece a convocação? Mais ou menos, eu não acho que o Hugo seja goleiro de nível de seleção brasileira, não acho mesmo. Ele é um goleiro assim, que é 8,80, ele falha muito, mas tem jogo que ele fecha o gol. Então assim, eu não acho que seja goleiro nível seleção brasileira, mas é um ótimo goleiro, porém nível de seleção brasileira eu não concordo. Agora defensores, Alexandro do Flamengo, Alexandro do Lille, que são 2 Alexandros, um é Alexandro e o outro é Alexandro. Beraldo, do PSG, olha aí o Beraldo voltando à seleção brasileira. Carlos Augusto, da Inter de Milão. Danilo, do Flamengo. Léo Ortiz, do Flamengo. Marquinhos, do PSG. Wanderson, do Mônaco. Wanderson, que já havia aparecido também. O Wesley, do Flamengo. Esses foram os defensores. E agora nos meio-campistas também tiveram nomes novos aparecendo. Nomes como Andrés Pereira. Andrés Pereira voltando aí a aparecer com a camisa da amarelinha. O Andrés Santos, olha só, o Andrés Santos, eu não esperava o Andrés Santos ser convocado. Gostei muito da convocação do Andrés Santos, que hoje joga no Strasbourg. Ele é um ótimo jogador, concordo muito com essa convocação. Bruno Guimarães, que já é fichinha, já é convocação certa na seleção brasileira. O Casemiro, também, que voltando a aparecer aí, que está jogando muito no Manchester United, merecido também. Gosto muito do Casemiro, ele é um meio-campista assim, imprescindível para qualquer time, mesmo estando mais experiente. O Ederson, que joga na Atalanta, e o Gerson, que joga no Flamengo. O Gerson, ele atualmente não vem vivendo um bom momento no Flamengo, mas mesmo assim ele foi convocado. Eu acho que ele não vai jogar porque ele estava sentindo um incômodo na coxa, se não me engano, depois do jogo contra o Palmeiras, ele sentiu lá a perna, pisou de um jeito errado na hora que ele fez o passe, só que aí ele pegou mal na bola, pisou errado, sentiu um desconforto e saiu do jogo.
E agora vamos para os atacantes, né? Os atacantes que também teve novidades. O Antony voltando a aparecer na seleção. O Antony que está jogando muito no Real Betis. O Estevão do Palmeiras também. O Estevão que merece muito. É um jogador muito imprescindível também para qualquer time, principalmente para o time do Palmeiras, né? Que é onde ele está jogando. Futuramente vai jogar no Chelsea, né? Já está tudo acertado. Gabriel Martinelli também, que já é convocação certa. Matheus Cunha, que vem aí se firmando como atacante da seleção brasileira também. O Matheus Cunha que no começo foi muito contestado, mas hoje está se provando ser um ótimo jogador. O Rafinha, né, que o Rafinha que está destruindo no Barcelona, apesar do Barcelona não ter passado para a final da Champions League, mas o Rafinha ele vem sendo sim o cara do Barcelona e vem sendo aí imprescindível para esse time do Barcelona que foi campeão da La Liga este ano. E o Richarlison voltando também a aparecer na seleção. Não esperava a convocação do Richarlison, apesar de que o Carlo Ancelotti já foi treinador do Richarlison, né? Então assim, o Carlo Ancelotti ele tá ali chamando os caras de confiança dele, né? Todo técnico vai ser assim. O Tite chamava os caras de confiança dele, o Diniz chamava os caras de confiança dele, inclusive até o André do Fluminense, que foi campeão da Libertadores com o Diniz, ele chamava muito o André, não foi chamado nesta convocação, mas é só a primeira convocação, galera. Vamos relaxar, vamos esperar, porque tem muita coisa para acontecer ainda. E também o Vini Júnior, que foi convocado pela seleção brasileira, que o Vini Júnior aí é o melhor jogador da atualidade. Aliás, depois do Rafinha, é o melhor jogador da atualidade do futebol brasileiro na Europa, né? Que ele joga na Europa, no Real Madrid. É o craque do Real Madrid. E é isso. Essa foi a convocação. Esses foram os convocados. E o Ancelotti, depois da convocação toda, foi perguntado, né, sobre a ausência do Neymar. E ele disse que, como eu disse, né, as palavras dele nesta convocação, eu tentei selecionar jogadores que estão bem. Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem que o Neymar é um jogador muito importante. Sempre foi e sempre será. Logicamente, infelizmente, atualmente, temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção. E Neymar é um deles, que passou por uma grave lesão. O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos. E, logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele. É a seleção nacional. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar e se preparar bem para o Mundial. Eu falei com ele nesta manhã para explicar a ele isso. E ele está totalmente de acordo. Vamos... O que é que eu tirei dessa fala do Ancelotti? Eu acho que ele foi muito político nessa hora. Porque treinador de seleção, ele não tem que dar satisfação a jogador nenhum. A quem convoca ou deixa de convocar. Convoca quem ele quer e quem não foi convocado, que melhore para ser convocado na próxima, né? Ele não tem que estar dando explicação porque não convocou o Neymar. Isso aí ele foi muito político porque ele sabe que o Neymar, que o tamanho do Neymar para a seleção brasileira hoje atualmente é muito grande e ele não vai comprar essa briga. Ele não é. Eu acho que ele foi até orientado, né, pelas pessoas próximas a ele. No caso, Carlo Ancelotti foi orientado a fazer isso. Que eu não acho que seja a cara do Ancelotti fazer isso. Mas ele fez, se ele falou na coletiva, é porque ele fez, né? E também disse que o Ancelotti, ele disse que quer aproveitar a sua estadia no Rio. Pois é, ele disse assim, temos pessoas que trabalham aqui com a seleção e que veem o futebol brasileiro. Os jogadores brasileiros que vivem aqui, e o que eu farei neste tempo é ficar mais tempo aqui no Brasil para conhecer a estrutura do futebol no Brasil, as equipes, os treinadores, os jogadores, e também, quando terei um pouco de férias, quero desfrutar do país, do Rio, que nunca vi, não conheço, nunca fui ao Corcovado, ele falou. Então assim, o Ancelotti aí garantindo que vai ficar aqui hospedado no Brasil, apesar de muita gente achar que não precisa, que aí compara muito com o treinador da Argentina, mas o Scaloni não mora nem na Argentina, mora na Espanha. Enfim, cada caso é um caso, eu acho que ele tem que morar aqui sim, ele tem que viver o futebol brasileiro para entender a seleção brasileira. Então é isso, torcedor, você gostou da convocação, da primeira convocação do Carlo Ancelotti? Eu achei
uma convocação muito satisfatória, principalmente por não ter Neymar. Ah, mas o Neymar é o craque da seleção. Galera, o Neymar, ele não joga. Ele não conseguiu jogar nem contra o CRB, galera. Ele não fez diferença nem contra o CRB. O Santos foi eliminado pelo CRB. Ah, mas ele deu um passe, deixou o cara na cara do gol. Isso é muito pouco, cara. Isso é muito pouco para um jogador caro como o Neymar, como o nome que o Neymar tem. E para o nível do adversário que o Santos estava jogando, o Neymar deveria ter feito muito mais. Ah, mas o time do Santos é horrível, não sei o quê. Mas a gente está falando aqui do Neymar em si, não do time do Santos. A gente sabe que o time do Santos é bem limitado, é um time que não é bem montado, não é um time organizado, mas o Neymar ele não jogou bem, não jogou muito bem, não fez a diferença e o Santos foi eliminado pelo CRB. Não é uma coisa boa de se ter no currículo, né? E o Neymar teve essa eliminação em seu currículo, jogou e ainda saiu falando, dizendo não, que eu sou diferente, que eu não sei o quê. Cara, o Neymar ele tem que aprender a calar a boca e trabalhar, né? Mas quem sou eu? Eu sou apenas um torcedor, humilde torcedor, dando aqui a sua opinião, né? O que o Neymar faz ou deixa de fazer, isso aí é com ele, né? Beleza? Então, valeu, muito obrigado por você que ficou até aqui. Deixa aí o like no vídeo, não esquece de dar o like, galera, isso me ajuda muito. Compartilha aí nos grupos aí do seu WhatsApp aí, dos seus amigos, daquela pelada, beleza? Então, é isso. Um abraço para você e fui!